Olá, está no ar mais um episódio do podcast Kiron. Eu sou a Renata. Eu sou o Henrique e hoje você que é médico a faturar 20 mil por mês ou mais, sem dar plantão e tratando seu paciente como um todo. Henrique, Renata, uma das promessas que você faz no método Kiron é Sim. propiciar aos médicos o tratamento do corpo, o tratamento como um todo e não de partes isoladamente. E também de faturar através desse tipo de atendimento, inclusive que o médico deixe de fazer plantões para ter aquela renda extra no final do mês. Isso. Então a gente está, há 8 podcasts falando de técnica, de insatisfação, de um monte de coisa. Vamos ao que interessa. E acho que chegou a hora de falar um pouquinho nesse aspecto, que é um aspecto importante, não é só um chamariz, para a pessoa buscar uma alternativa, mas tem um aspecto prático também. Isso na própria metodologia, ela inclui sim um aspecto voltado a isso. Obviamente é um módulo pequenininho lá dentro de um curso grande, mas tem algumas coisas que a gente orienta, dá dicas da minha própria prática, de coisas que eu vivi, de coisas que colegas viveram, de cursos que eu fiz. Então chegou a hora da gente falar sobre isso. Então, além do cara entender lá que ele a história do vitalismo, para que ele entenda onde é que ele foi parar, como é que ele chegou nisso, aquela questão que a gente já falou também num podcast aqui, de terem uma origem igual lá com Hipócrates. Depois a gente vai seguir por todas as bases da homeopatia, explicando tintim por tintim, mesmo para quem não conhece a especialidade, entrando nos 3 pilares do método: tropismo, temática, falando tudo sobre algoritmo, um módulo de matéria médica para que ele entenda as imagens dos remédios. Aí a gente chega nessa parte de como que tudo isso se encaixa dentro de práticas de consultório, de processos, de precificação, como é que ele cobra a consulta dele. A gente vai dar uma sugestão, inclusive hoje a gente já vai falar um pouco sobre isso, e de mentalidade. Então tem uma série de questões que a gente aborda lá e que a gente vai dar uma palhinha aqui para todo mundo. Quer dizer, o método Kiron, ele fala do conhecimento de homeopatia e tudo que você tem que saber sobre esse tipo de medicamento, mas também essa parte mais de gestão do médico, entender como que o negócio dele vai funcionar no consultório. Tem várias vertentes, Acho que não seria nem justo eu simplesmente falar na minha promessa lá para todo mundo que se atrai falar de faturamento, simplesmente ignorar isso no curso, não tem sentido. E acho que ajuda. Acho que isso é uma coisa que desde a faculdade é meio ignorada, A gente, como médico, a gente não aprende nada sobre isso. Nada de marketing, nada de administração, nada, e chega lá perdidão. E nos cursos de pós-graduação parece que continua assim. Então, eu fiz questão porque eu acho que realmente faz diferença. E eu sugiro que o método seja exercido de uma maneira um pouco diferente do normal. Então, acho que vai ser comum que o médico que se dispõe a atender assim, que ele mude de uma maneira ou outra a maneira que ele está atendendo. Pode ser que alguém já chegue no método atendendo de uma maneira parecida, mas eu acho que não vai ser a maioria, não. Então, acho que é importante ter essa orientação. Falando de benefícios, quais são os benefícios de se viver exclusivamente do atendimento baseado no método Kiron? Bom, o método Kiron, ele é mais não sei se é o melhor, nem... É o que eu usei, É a maneira que eu sugiro para quem me procura. Uma das maneiras é de você poder sair do plantão, se você não gosta de dar plantão. Então, o método Kiron se coloca como um método, começo, meio e fim, passos estabelecidos, progressivos, aquela história de começar com um paciente por semana, para que desse início que você tenha, você possa, no menor tempo possível, a gente espera que isso aconteça dentro de 2 meses, para que você progrida num processo de conseguir sair do plantão, E faturar bem com isso, Perceba que a nossa promessa de faturamento não é uma promessa assim, meu Deus, vou ganhar milhões, Até porque a ideia é que você tenha uma qualidade de vida também no atendimento. Se você quiser ganhar mais, você até pode ganhar mais. Mas a minha sugestão é que você encontre ali o mínimo necessário ou o que você precisa para conseguir não só exercer a medicina que você vai passar a gostar mais, eu espero, mas também ter tempo para você, ter tempo para fazer suas coisas, ter tempo para fazer uma outra coisa que não seja medicina, ter tempo para ficar com a tua família, com os teus filhos, para poder ajudar os outros, Poder talvez atender um dia que você possa não cobrar. Então, acho que a grande vantagem, entre as mais claras, de ter tempo, de ter
uma grana melhor e ter tempo para tua família. É também exercer uma medicina que eu acho que vai ser muito mais sobre você do que sobre o outro. A gente já falou disso aqui também. No sentido de que é uma medicina que você, querendo ou não, está fazendo uma terapia todo dia, assim, no sentido de que quando você toma o caso dessa maneira, você está se refletindo no paciente, você se enxerga nele e você tem a possibilidade de se melhorar com esse atendimento. E eu acho que isso, não sei, é suspeito para falar, faz muito tempo que eu só atendo assim. Então eu acho que na alopatia isso não acontece tanto, no sentido de você a troca com o teu paciente te melhorar, né? Então, além dessas questões, sair do plantão, mais qualidade de vida, mais tempo com a tua família, é exercer uma medicina que vai ser uma medicina para você mesmo, não só para o teu paciente, né? Acho que isso é talvez a maior vantagem. O método Kiron, ele atende, engloba a insatisfação do médico como profissional, no sentido dele ter escolhido medicina para realmente tratar o paciente, talvez não esteja fazendo isso. Do médico, lado pessoal, de que está vivendo vai de plantão e perdeu a qualidade de vida e talvez nem tenha percebido isso. E do médico, pessoa, ele com ele mesmo, que ele vai se sentir uma pessoa melhor quando começar a se tratar junto com o paciente. Sim. É muito comum que a gente constele, digamos assim, né, para usar um termo na moda, ou para que a gente reflita nos nossos pacientes questões nossas, né? Então, tem problema com a minha mãe. Só tendo paciente que tem problema com a mãe. Impressionante. Não é meu caso, tá? Adoro minha mãe. Não tem Ele tem outros problemas, mas não da problema mãe. com a minha cunhada. Putz, minha cunhada é complicado. Garanto que você não atende ninguém com problema. Só chega cunhada difícil. Não, mentira. Mas isso acontece bastante. Então, ele é um processo de terapia mesmo. Você se enxerga e isso é muito, muito, muito bom, assim. Às vezes dá uma quebrada, assim, né? Você percebe os teus defeitos também. Mas eu não consigo enxergar um cara que se propõe a realmente fazer uma medicina dessa, ou medicina como um todo, mas aí não precisamos nem entrar na clássica, mas que não se olha, né? Então, como é que você vai se propor a ajudar alguém de uma maneira tão profunda se você não se ajuda, né? Ou se você silencia as tuas dificuldades, silencia os teus defeitos, as tuas doenças, não procura ajuda. Então, eu acho que não tem sentido alguém que se propõe a tratar assim também não se tratar assim, né? Não buscar as coisas. Então, o método também vai envolver isso. Então, querendo ou não, é um efeito colateral bom. Acho que é bom que o médico tenha esse insight sobre si mesmo. E o método vai ajudar nisso. E na prática, como que o médico faz tudo isso? Quais são os princípios básicos para que isso tudo que você falou agora aconteça? Então, como eu falei, tem diversas formas de fazer isso, cursos super bons, pessoas que falam disso muito melhor do que eu. O que eu sugiro, inclusive lá no curso, o que eu sugiro para quem está nos ouvindo agora? A gente tem que colocar foco em 3 aspectos principais. Então, seria a forma que a gente capta hoje nossos pacientes, ou seja, como é que os pacientes chegam até a gente. Eu acho que isso é uma coisa que você tem que colocar atenção, se você pretende crescer dessa maneira de atender. Então, a forma que o paciente vai chegar até você, eu acho que é algo importante, né? Segunda questão é a questão de como é que você vai cobrar a tua consulta. De que maneira que você vai cobrar, a gente vivendo só de procedimento, só de consulta, não tendo procedimento. Como é que você vai fazer essa cobrança, né? Isso inclui também os teus processos. Então, a tua secretária, como é que ela vai agir, como é que ela vai atender, como é que ela vai passar o preço, né? E um outro aspecto que a gente aborda lá e também a gente vai falar um pouquinho aqui não adianta nada você fazer tudo isso bem legal, super bonito, capta teu paciente certinho, tá chegando o paciente que tem que chegar, teus processos estão bem legais, teu preço está adequado, tá? Se a tua mentalidade em relação a isso não estiver adequada. E eu digo até não mudar, porque eu acho que a maioria dos médicos tem alguns aspectos relacionados a essa mentalidade, em relação à própria questão de cobrar, a própria questão de falar o valor, que são crenças limitantes que eu acho que a gente tem desde a faculdade. Então, eu me basearia nesses três pilares aqui para conseguir moldar o que seria o consultório dentro do método Kiron.
Porque se você for falar de captação, falando aqui de crenças limitantes e de, às vezes, a gente não percebeu o movimento das coisas atuais, das novidades. Você não imaginava, tô falando de 3 anos aqui, tô falando um pouco da minha parte de marketing. Você não imaginava profissionais das áreas mais conservadoras, advogados, profissionais da área da saúde, vendendo, entre aspas, oferecendo, mostrando o seu serviço nas redes sociais. E existem milhares de formas de fazer isso. E hoje a gente vê muitos médicos, você é um grande exemplo disso, temos dentistas, temos advogados falando, dando conhecimento, mostrando que tem conhecimento e, de certa forma, indiretamente, chamando os pacientes. Porque qual é o seu público-alvo, Henrique, como médico, homeopata, atuante no método Kiron? Pessoas, Sim. Independente da idade. Independente. E essas pessoas estão aonde hoje? Nas redes sociais. Pra quem é mais velho, né, só vai lembrar das páginas amarelas, né? São as novas páginas amarelas, né? Antigamente, pra quem não conhece, pra quem é CRM no Paraná, acima de 30 mil, talvez não saiba o que é a página amarela. Mas era uma lista telefônica lá que você ia ver se o nome, o número. Hoje em dia, primeira coisa, te indicaram o Henrique lá pra... ele foi muito bom, um médico super bom. Beleza, vou pelo menos ver a cara dele, né? Sim, então a primeira coisa que ele vai entrar no Instagram e ver, né? E a indicação boca a boca, ela é muito válida, ainda é muito válida hoje, a certificação, né? A comprovação do que o seu trabalho é bom. Mas imagina quantas pessoas você consegue chamar numa página de rede social, né? Não há indicações que forneçam isso. Apesar de a gente vai chegar nessa parte, dentro do método Kiron, eu acho que ela é um uso específico dessa ferramenta, sabe? Eu acho que, falando um pouquinho dessa questão da captação, né? Dentro do jeito que a gente vai estabelecer a nossa prática, até pelo preço que a consulta vai ser, não é nem pelo preço, mas como você vai cobrar a consulta, pela duração da consulta, a rede social ela entra como uma presença lá para o cara que vai chegar até você, não necessariamente por lá. Então, existe uma série de maneiras de atender na medicina, especialidades que eu acredito que se aproveitem muito dessa questão mais clássica, digamos assim, ou pura da captação através do impulsionamento do Instagram, do Facebook da vida, assim. E isso realmente enche a agenda. Mas dentro do método Kiron, a gente não tem a pretensão de encher a agenda dessa maneira. Então, a minha sugestão, já entrando nesse aspecto do Insta, é que o médico que busca atender nessa área, que ele tenha um Insta organizado, né? Primeira coisa que ele tenha lá, em vez de ter uma logo na imagem, que ele tenha a cara dele na imagem, para começar. Exatamente. Às vezes tem médico que coloca logo, não quer ver a logo, quer ver a tua cara, né? Então, o nome certinho no Brasil, né, é bem legal, é importante ter o CRM, é importante ter o RQE lá, que é o título de especialista, obviamente a cidade que atende, apesar de ter as consultas online, é importante. O número do consultório. E um contato, né, específico para a pessoa chegar, né. A minha sugestão para o pessoal que entra no curso é que você não precisa fazer postagem todo dia, não precisa fazer 1000 stories todo dia. Se você já faz, se você está acostumado a fazer, continua fazendo, não tem problema nenhum, né. Mas fazendo ali 2, 3 vezes por semana algo voltado à tua área que seja útil para os teus pacientes, tá mais do que bom. Eu repito, no método Kiron, a captação de pacientes ela não está baseada na rede social. Ela está baseada no boca a boca, na indicação. Mas a certificação tá ali, porque o doutor Henrique é bom, beleza, deixa eu ver quem é o doutor Henrique. Eu vou lá e vejo. E repito, não acho que, não é porque o método é assim que eu acho que é certo assim para todo mundo, mas dentro do método a gente usa assim, por causa de valor de consulta, jeito de atender. Se você tem um outro valor de consulta, um outro jeito de atender, é muito provável que um outro jeito de agir na rede social faça mais sentido para você. Dentro do método Kiron, a sugestão é que, é justo o que você falou, a rede social seja uma confirmação da autoridade que você obteve através de uma outra forma de captura do paciente. Então, a ideia é que o paciente não venha predominantemente por ali, o que talvez seja uma ideia meio contraintuitiva hoje em dia. Pode vir. Ele vai se usar como confirmação, mas você não quer que ele te conheça por ali. Se você não quer que ele te conheça por ali, não faz sentido você colocar grana, por exemplo, no Instagram dentro desse método. Sim.
Em outros métodos, eu já fiz isso em outras épocas, já fiz. E hoje em dia não faço mais porque não é o público que a gente quer atrair. Provavelmente para outros médicos em outras especialidades, com outras maneiras de atender, o paciente venha por lá e é muito efetivo. Você coloca uma grana ali, o Instagram quer que você tenha resultado até para você gastar mais com ele, né? Sim. Então, mas dentro do Quírio não é. A gente sempre vai buscar inicialmente a divulgação do que você está fazendo no teu círculo social. Esse vai ser o primeiro passo de captação. Então, em vez de você colocar uma grana lá, você vai usar o teu círculo social para se melhorar. Entenda? Não é para se divulgar. A ideia é que aqui é que a gente sempre pense que a gente está falando mais pro outro, a gente está usando mais o outro e ajudando realmente o outro do que se promovendo através do outro. Então, em vez de você chegar pro teu círculo de amigos e, eu tô atendendo lá, meu número é tal, vai lá me consultar, é tentar entender dele o que ele espera de uma consulta como aquela. Uhum. Então, fulaninho, eu tô lá, comecei a atender um método diferente, é um método que eu tô pensando em ficar só com pacientes assim, as consultas são um pouco mais caras, é particular, eu sei que você já teve uma experiência com isso, que você já levou teu filho então ao médico, já consultou com homeopatia, e o que dessa consulta que você passou, o que foi bom para você? O que você acha que é legal ter numa consulta, o que não é? Então perceba que em momento nenhum você se ofereceu para atender esse paciente, para falar que... Você não falou nada, mas você deu a entender, ele sabe que você está atendendo, você falou que você está pensando nisso, e você está genuinamente esperando uma ajuda dele, um palpite dele, para que ele fale o que ele quer. Porque a pessoa adora dar palpite, adora falar o que achou. E você realmente quer saber. Você não está usando isso só para... vou falar que está atendendo e a resposta tanto faz. Você quer saber, né? Sim. No momento em que você faz isso com um círculo de pessoas que são o teu público-alvo, pessoas que estariam dispostas, por exemplo, a pagar uma consulta num valor mais alto mesmo, tendo plano de saúde, isso começa a girar uma roda de indicação. E, legal, você falou, eu lembrei de tal pessoa e fui lá. Né? Mas eu digo que, Henrique, a rede social do médico, neste momento, serve para isso. Porque faço uma pergunta aqui para você que está escutando e vendo a gente, responda. Quais são os seus seguidores no Instagram agora? Amigos, familiares. Se o médico nunca fez uma campanha de anúncio no que esteve presente falando sobre, quem está na rede social dele é amigo, parente. Inclusive, uma das formas que você vai fazer essa pesquisa é através da rede. Então, você vai mandar um direct pelo Instagram, você vai mandar pelo teu WhatsApp, que não deixa de ser uma rede social. Então, mas perceba que é um uso da plataforma, não necessariamente com uso de impulsionar através de um anúncio. Sim. Você está fazendo um anúncio de uma outra maneira e usando a plataforma de uma outra maneira que talvez seja meio contraintuitiva. Né? Eu acho que o mais comum que tem hoje em dia, a gente já falou disso, é quando você está insatisfeito com dificuldade de consultório, vou botar uma grana no Instagram e vamos me divulgar para ter mais propaganda. E funciona. Nesse público e nesse tipo de atendimento, não é o melhor caminho. Eu já escutei até de clientes que a gente atende, médico inclusive, e um advogado. Falou, mas nem os meus amigos... Ele começou a postar coisas nas redes sociais falando do trabalho dele, realmente fazendo isso, tentando pegar um feedback, alguma coisa ali. E as respostas que ele recebeu foi, nossa, mas eu nem sabia que você trabalhava nessa área. Nossa, mas eu nem sabia que você era advogado, especialista em previdência. Em momento nenhum ele se ofereceu, ele só tá falando. Ele só, e tá falando, e tá dando dicas de como entrar com pedido, de não sei o que, ele não tá fazendo essa venda direta, ele tá falando de conhecimento, e foi muito legal, porque, nossa, nem sabia que você trabalhava com isso. Sim. Bom saber. E muitas das... Até usado como chamariz pelo pessoal do marketing, assim, você não precisa fazer dancinha, você não precisa, não sei o quê, porque o médico não gosta de fazer. Então, como eles sabem que o médico não gosta de fazer, eles falam que ele não vai precisar fazer, né? Então, aqui também é assim, você não vai precisar fazer a dancinha e nem precisar impulsionar, porque nesse aspecto, eu repito, eu não acho que isso é uma regra para todo mundo. Eu não acho que isso é uma regra para todo médico. Eu acho que tem muitos médicos, muitos profissionais de saúde que se beneficiam muito do impulsionamento de campanha para captar, eu acho que tem. Mas nesse caso, eu acho que ele deve usar de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Sim. Muitas dessas coisas, tem uma moça na internet que eu pessoalmente acho a melhor de todas nesse aspecto, que é a Nanda McDowell, né? É só colocar no Instagram, ela fala muito disso. E isso é um princípio dela lá que eu acho que ela tem razão. E tem até um curso dela lá, eu acho que vale a pena para quem tiver mais interesse em se aprofundar nisso. Outra coisa que eu acho importante, além desse uso da rede social
dessa maneira que a gente está falando, é também você ter a prática de indicar e ser indicado pelos colegas. Então, indicar colegas, e aqui, repito, integridade acima de tudo. Você não vai indicar um colega para receber indicação, você vai indicar o colega porque realmente você acha que o colega é bom. Sim. E isso naturalmente vai criar um ciclo, uma reciprocidade em que ele vai te indicar de novo. No momento em que você receber qualquer indicação de colega, você vai falar com os colegas. Isso é uma coisa que nem sempre a gente faz. Ah, mas quem que te indicou? Ah, foi o Dr. Joãozinho lá, que ele é endócrino. Você vai entrar no Instagram do Dr. Joãozinho, vai mandar um direct pro Dr. Joãozinho e falar: Dr. Joãozinho, aqui quem fala é Henrique, você me indicou o paciente Luizinho, e ele tá bem, eu dentro do método Kiro a gente buscou uma medicação que age como um todo, mas de maneira nenhuma inviabiliza a medicação que você está fazendo. Qualquer dúvida que você tenha sobre o caso, eu fico à tua disposição. Obrigado pela indicação, abraço. Então, isso gera, a gente não está acostumado a receber essa. Então, a chance desse cara te indicar de novo é muito maior. Com certeza. Não, porque você é importante isso, é integridade, não é com segundas intenções. Você está fazendo isso porque realmente está agradecendo o cara, ele te indicou, então faça de novo, né? Inclusive, no início, você pode até, às vezes, em cidades menores, ou talvez até nas grandes, criar grupos de colegas que se ajudam também. Então, você pode juntar lá com uma psico, com uma fono, com um nutri, com um educador físico, faz um grupinho pequeno no WhatsApp mesmo e seja ativo no grupo, né? E ajude realmente esses profissionais com os casos que eles têm, compartilhem os pacientes, que isso também acaba gerando uma roda de indicação. E, novamente, com integridade. Você não está fazendo um grupo para ter indicação. Também é. Mas não adianta você simplesmente não falar no grupo, não ajudar ninguém e esperar que tenha troca. Agora, se você está num grupo, sei lá, de 3, no máximo 5, para não ficar muito bagunçado, e vocês realmente se ajudam, é muito provável que essa roda gire. Então, são algumas coisas, né, que eu sugiro que o médico possa começar a fazer para focar num público desse, um público que provavelmente tenha plano de saúde, mas que está disposto a pagar uma consulta fora do plano, né? E aqui fica claro que a ideia do método é atender pacientes fora do plano. Pelo tempo que você vai precisar, essa conta não vai fechar se você ficar exclusivamente no plano. Você pode até, eu atualmente ainda atendo alguns planos, então tem um dia lá do plano que eu atendo daquela outra maneira, com outro tipo de velocidade, com outro tipo de atendimento, não tem problema nenhum. Mas eu sugiro que a prática do Kiron seja em horários distintos, se possível, num local distinto, se você puder, com uma atenção diferenciada para o teu paciente. Eu acho que isso vai fazer grande diferença. E é natural que progressivamente você vá partindo mais para esse atendimento, porque daí você ganha tudo aquilo que a gente falou da qualidade de vida. Em vez de você atender 20 pacientes, você atende 2. Né? É muito diferente. Mentalmente é um alívio grande. Com certeza. Você falou ali de fora do plano. Então vamos falar de precificação. Chegou a hora. Vamos falar de din-din. Vamos ajudar os médicos a entenderem esse processo de colocar um preço, de cobrar por isso. Porque isso não é comum, né, Henrique? Eu acho que existe um receio. E eu também não sou especialista nisso. Tem várias pessoas que têm técnicas de precificação mesmo. O custo do fixo do que você tem lá com o teu consultório versus o custo variável, tá? Eu não vou entrar nessa pegada. Não é muito minha praia. Acho que vale a pena para quem tem mais interesse buscar isso. O que eu sugiro que faça, pelo menos, né, talvez uma primeira tática de precificação, e depois você pode comparar com essas táticas mais aprofundadas, é você fazer uma média, né? Então você vai ligar na tua região, tá? Se for uma região maior que tem bastante, talvez médico homeopata mesmo, e ver quanto é que o pessoal está cobrando, né? Então liga lá para todo mundo que você pode da tua região. Se for uma região que não tem homeopata, liga para os clínicos mesmo, né? Endócrino, gastro e tal, para você fazer uma média. Você vai pegar o que tem o menor valor, vai somar, na verdade você vai somar todos e fazer realmente uma média simples. Né? Então vamos supor que você ligou lá para 10 médicos diferentes, 10 homeopatas se for uma cidade grande, ou 10 clínicos se for uma região, e você chegou lá à conclusão que a consulta particular média dele do pessoal custa R$500. Tá? Se aquilo faz sentido para você, você estipula que o teu valor é R$500. E daí a gente vai fazer
um esquema de precificação de planos de consulta. Então, dentro do método Kiron, eu sugiro que a gente evite a comercialização, é estranho falar isso, né? Vai entrar na mentalidade. Mas que a gente não venda consultas isoladas. A gente precisa dessa fidelização do paciente, tanto para ele vai ser melhor, o valor da consulta vai ficar mais baixo, e principalmente para a gente, porque é um processo em que a gente está tratando todo. A gente precisa de um tempo. E de uma continuidade. De uma continuidade. Sim. Então, para a gente é muito difícil, porque no método Kiron, quando você acerta, e se Deus quiser a gente vai acertar bastante, o paciente não volta, porque ele está melhor. Ele não vai pagar para voltar, ele está bem melhor. Se você não acerta e ele não acontece nada, ele também não volta. Então você só fica ali, o paciente só volta se é o limbo entre um e outro. Então não dá, é muito ingrato você viver de consulta em consulta. Então o que eu sugiro é que você tenha planos de atendimento. A minha sugestão inicial é que você tenha um plano que eu chamo lá de semestral, que é um plano que é composto por uma primeira consulta que é mais longa e 2 consultas de retorno. E um plano anual, uma primeira consulta mais longa e 4 retornos. A gente sempre vai partir do princípio que o retorno, por ser metade do tempo da consulta, da primeira consulta, ele deve ser cobrado a metade do valor. Então eu parto mais ou menos desse princípio. E você, obviamente, você vai ter, né, a possibilidade, mas eu não quero plano, eu quero ser atendido avulso. Óbvio. Então vai ter também, claro, uma possibilidade dele ser atendido avulso. Mas você vai tentar mostrar para ele a importância dessa continuidade e vai tentar induzi-lo no bom sentido ou orientá-lo a esses planos. Mas em que momento o médico é quem dá essa explicação? Isso, chegaremos lá. Chegaremos lá. Deixa eu só vou explicar só como é que isso é feito antes para não me perder aqui. Vamos por lá que a gente chegou no quinhentão, tá? Eu sugiro que você acresça aqui 30% desse valor como valor de primeira consulta isolada. Então vai ser 650 de primeira consulta isolada e 325 de retorno. Tá? O semestral vai ser no valor da média. Então seria um R$500 mais 250 mais 250, porque são 3 consultas. Então o teu pacote semestral vai custar R$1.000. E o anual vai ser 20% a menos da média. Então vai ser R$400 mais 4 vezes 200. Tá? Vai dar R$1.200. Então você vai ter lá 3 pagamentos. A pessoa pode te pagar de 3 formas. R$1.200 um plano que você acompanha ele por um ano inteiro. R$1.000 ou R$500. Então é diferente você chegar para uma pessoa e cobrar dela R$1.200. É uma consulta que custa R$1.200, querido ou não. É uma série, né? Mas ela vai pagar de cara R$1.200. Aí entra na tua pergunta. Sim, mas a secretária vai chegar lá e vai falar para ele, custa R$1.200. Secretária, na minha visão, não cobra o paciente. É você que deve cobrar. Pronto. Totalmente oposto do que a gente... Não. Vamos falar mais sobre isso, que é totalmente oposto do que acontece. Isso também, repito lá, é um grande ensinamento da Nanda lá, que fala muito sobre isso. Então, repito, sugiro que quem gosta dessa parte faça o curso dela. A secretária, ela primeiro... Antes disso, entrando na questão dos processos, né? Eu não sugiro que o médico tenha, no método Kiron, que ele tenha necessariamente uma secretária física. Ele não precisa ter, se ele não quiser. É até melhor que ele não tenha. Ele vai ter um custo a menos. Então, o ideal é que ele tenha uma secretária remota. Uma secretária que fique em qualquer lugar do Brasil que atenda para você o telefone. Então, só nisso você ganha em custo. E essas secretárias, elas são super preparadas para atender super bem, porque elas atendem mais de um médico, então elas sabem. Não é você treinando, ela vai te ajudar muito mais do que outra. Então, e você vai combinar com ela, muitas delas já têm esses scripts, já sabem, mas se não tiver, você vai combinar com ela o script exato do que ela vai responder para cada paciente. Não é ela responde o que ela está afim de responder. Uhum. Vocês têm combinado um script. Assim, se o paciente perguntar o valor, você vai explicar que o valor na consulta, assim como a consulta dentro do método Kiron, é uma consulta individualizada, o valor também é individualizado. Não tenho como te passar um valor. O valor varia de R$200, que seria o retorno no pacote anual, a R$650, que é a primeira consulta no avulso. É íntegro, é real.
Então, a consulta varia entre 200 e 650. Para a definição disso, eu sugiro, eu preciso que você avalie, passe por uma pré-consulta com o médico. Nessa pré-consulta ele vai conversar com você, não é uma consulta, não vai ter prescrição, mas vocês vão conversar, ele vai te perguntar mais ou menos o que te leva a buscar o atendimento e vai te explicar as possibilidades de agendamento. Porque daí quem passa esse preço, ancora esse preço, é você com o paciente, por uma chamada de vídeo ou por uma chamada de telefone. E daí ela agenda com ele esse pré-atendimento. O que você tem sentido disso ao longo da sua experiência? Se a secretária fala, é R$1.200, quem que vai pagar R$1.200? Um médico que nunca viu na vida. E não tem como. O paciente, eu ia gostar muito de ter essa pré-conversa com o médico e achar sensacional. Você olha pra cara dele, vê se bate o santo do cara, porque como é que você vai se comprometer 1 ano com alguém se você, por indicação, a indicação ajuda muito. Ajuda, mas... A fulaninha fala, eu paguei R$1.200 na consulta, mas ele é muito bom. Ele conversa com a gente, pergunta sobre tudo, então a pessoa já vem muito preparada. Mas essa pré-consulta é importante pra gente saber, por exemplo, se o paciente tem um quadro que não exige um acompanhamento tão longo, você pode falar para ele, nesse teu caso a gente pode fazer uma consulta avulsa ou um plano semestral, não necessariamente você precisa ficar com o plano anual. Se o paciente tem uma condição que você acha que vai demorar, você fala, não, eu acho que nesse teu caso, de acordo com a tua possibilidade, a gente ter uma continuidade de tratamento é melhor. Mas por que custa isso? Aí você vai me explicar. Fala, daí tem várias formas de você, gatilhos dele entender isso. Aí você tem que mostrar credibilidade, mostrar que você acredita no seu método, senão o cara não vai ser convencido. Você pode contar uma história de que alguém que tinha um problema parecido com o dele, que foi melhorado. Então tem várias, né? Tem várias formas de você ancorar. Agora, quem tem que fazer isso é você. A secretária não vai fazer isso por você. Ela não vai contar uma história de um paciente que ela atendeu. Não tem como. Então, eu sugiro que essa tática, primeiro, de você dissuadi-lo a consultas isoladas, buscar que ele entre num plano para que vocês tenham um maior tempo de conversa, e que você faça isso. Você, na hora que o paciente chegar, você está com a maquininha do cartão do teu lado, né, secretária? É você que dá a senha para ele digitar, não é a secretária. Isso é meio disruptivo para médico. Médico, meu Deus, eu vou ficar com uma maquininha de cartão... O que tem? Mas pro paciente advogado cobra, publicitário cobra, médico não pode cobrar. Não pode pegar em dinheiro, sujo, não pode pegar dinheiro. Isso é uma loucura. A gente é meio... e eu sei porque eu sou assim. A minha psicóloga, se estiver vendo, ela deve estar pirando. Porque eu sou muito assim. Ela deve estar orgulhosa, porque agora eu sou o cara que fala. Eu sei que é difícil. Tirar a maquininha da gaveta? Super. Nossa senhora, no começo, eu achava aquilo horrível. Cara, eu estudei para ajudar as pessoas e agora estou tirando uma máquina de cartão. Como se qualquer outro profissional não pudesse cobrar. Eu acho que é uma loucura. Mas eu entendo essa disrupção. Mas faça esse esforço que vai valer a pena. É muito mais fácil que o médico confie em você cobrando do que a secretária cobrando. Não, e o legal que você fez aí uma média de valores, é muito atrativo o valor do anual. Tem que ser. É muito atrativo, porque o cara vai falar, certeza que eu vou ter mais um problema, é melhor eu garantir o anual aqui, porque... Sim, mas é difícil mesmo para alguém garantir um plano desse sem te conhecer, então é importante que tenha essa troca. Não precisa ser uma pré-consulta necessariamente, pode ser na primeira consulta você dá essas opções para ele. Tem paciente que que liga para a secretária passa os valores e fala, não preciso... Tem? Tem. Aí lá você explica, eu faço assim, eu faço assado, o que você prefere e tal. Então também tem, de acordo com a possibilidade, né? Tem essas duas possibilidades aí. Então o médico tem que mudar um pouco dessa mentalidade, né? Total. Esse é um dos pilares que a gente falou que a gente tem que agir. Essa ideia de voto de pobreza que o médico faz, assim, consciente ou inconscientemente, ele tem talvez uma essência que eu acho digna, assim, acho legal. Porque eu acho que se for pensar... Vou puxar a sardinha pra minha classe. Mas eu não consigo perceber isso em outras profissões, assim. É muito normal cobrar, muito normal. E você não vê médico, assim, que... na prática, ele não faz voto de pobreza. Ele ganha. Mas ele sente que não pode. E eu acho que isso tem uma essência legal, assim. Você aquela ideia de que você
receber um ensinamento para curar alguém e isso deve ser dado gratuitamente. Eu acho bonito, mas não é o fato de você cobrar que vai tirar essa essência de você. Quando você cobra e você é bem remunerado, não precisa ser bem ou justamente remunerado pelo que você faz, a chance de você conseguir ajudar mais gente aumenta. Se você é bem remunerado, você consegue ter uma casa legal, comer bem, fazer exercício, ter tua folga, você está apto a atender muito mais gente do que se você atendesse de graça todo dia. Você não ia conseguir viver. Então, que se ajuda mais como? Não cobrando nada ou cobrando de maneira digna o que você merece receber, né? Merecendo receber, você vai ajudar mais, não é que você vai ajudar mais as pessoas. E é tão digno você fazer um trabalho bom, com ética, de forma responsável, ajudar o outro com o seu trabalho e ganhar por isso. E mais legal, que eu sempre sugiro também que os médicos façam, é você ter um dos horários da tua agenda, talvez um dos 10 períodos e tal, ou mais ou menos, para você realmente oferecer teu trabalho sem cobrar para quem não pode pagar. Super interessante. Então você pode ter esse período, você vai ter tua manhã lá de atendimento, os advogados chamam de pro bono, né, assim, de graça, né, no sentido de oferecer para quem não pode, né. Até para fazer isso você precisa cobrar, se você não cobrar você não consegue fazer. Então acho super válido, acho legal, estimulo o pessoal a fazer, mas para isso você precisa ter isso aqui bem estruturado, né. Se a gente fizer uma conta simples, eu sempre ponho na minha promessa, eu falo todo começo do podcast que eu falo em 20 mil reais, né? E aí tem gente que fala, pô, mas 20 mil reais talvez seja pouco pro médico. Mas se você pensar assim, ó, se ele fechasse aqui, ó, 1.200 reais, um paciente por dia, ele vai atender um paciente por dia. Então pro médico que tá nos ouvindo aqui atender um paciente por dia, ele vai até se achar meio vagabundo, assim, é meio Ele vai atender um paciente uma primeira consulta novo, por dia. Um paciente novo por dia. Isso não é muito pros médicos. Não, é bem pouco. Ok. Vamos supor que ele atenda de manhã, vamos supor que ele conseguisse ser o melhor dos mundos e conseguisse ficar tudo bonitinho. De manhã só tendo primeira consulta e uma por dia. Esse paciente ia atender um paciente por dia. Ele ia faturar só com essa primeira consulta aqui, 20 vezes 1.200 ia dar 24 mil reais por mês. Imposto, não sei o que, tá, dá 20 mil. Um paciente. Um paciente. Mas e os retornos? Os retornos você deixa de tarde. Né? Então daí você vai atender mais pacientes de tarde os retornos dos teus pacotes. Vamos supor que eles forem se acumulando. Né? Mas o retorno é menos tempo, tende a ser um atendimento menor. Tempo, então menor. Assim... Então, mas é pouco 20 mil. Tá, é pouco. Só que para uma qualidade de vida que talvez se você quiser ganhar 60 fazendo plantão, você não vai ter. Então se você quer ganhar mais, atenda 2 por dia. Aí você vai ganhar 48. Então a tática, a ideia não é que você... Por isso que eu coloco 20 na promessa. Não é que você ganhe... mas 20 é pouco. Depende da qualidade de vida que você quer. Se para você 20 é pouco, então talvez você precise atender mais. Se você precisa ganhar muito mais que isso, talvez o método Kiron não seja para você. Você precisa de outra especialidade. Exatamente. Então se isso é muito pouco para você, talvez realmente esse tipo de abordagem não faça sentido para você. E tá tudo bem. Tem cirurgiões e não sei o que ganham milhões. Tá tudo certo. Cada um com o faturamento que acha que precisa ou que merece. Tá tudo beleza, mas a promessa vem um pouquinho dessa ideia. Eu adorei esse episódio. Boa. Eu adorei esse episódio, porque é isso, temos que falar sobre dinheiro, temos que falar sobre finanças. Não vamos falar em muitos episódios, né? Provavelmente vai ser o único, mas qualquer coisa a gente fala de novo. Eu quero deixar aqui só uma curiosidade. Eu queria falar sobre esse assunto muito antes, né, Henrique? Você queria, né? E o Henrique, por ser médico e já saber de todas essas objeções e crenças limitantes do médico, falou, Renata, a gente tem que esperar um pouco para falar sobre isso. Sim. E a gente esperou, imagino eu, o tempo necessário para os médicos entenderem que eles vão ter que tirar a maquininha da gaveta e cobrar o paciente, explicar para o paciente por que ele está pagando aquilo. Sim, eu acho que isso é importante. E antes de finalizar o episódio, eu queria... tem uma história que eu tô nessa pegada de tentar promover e tentar explicar para mais médicos e difundir essa ideia através de um método lá. E a Nanda, que é essa pessoa que eu falei,
do método que ela tem, a Nanda McDowell, ela foi a pessoa que me atentou para isso, assim. Então a gente só tá fazendo isso aqui por causa dela. Então eu queria dar o crédito para ela e sugerir, né, e indicar o curso dela, que é muito legal. Então esse episódio é em homenagem a ela, espero que ela veja. Vai ver, senão a gente marca ela. A gente marca ela e já era. Marca na postagem e já foi. Sim. Gente, então terminamos o nosso 9º episódio do podcast. Kiron, eu sei que é o 9º, tá todo mundo acompanhando a gente desde o começo, mas por favor, Henrique, repita as suas redes sociais. Redes sociais. @Dr. Henrique Meister, com H e Meister, se escreve Meister. Show de bola. E por aqui, @libélula _digital_ e @Pacundê Podcasts. Isso aí, tamo junto. Show. Valeu.